Boa noite para vocês todas e todos. É um prazer, né, estar aqui, né, com a presença do Verapotã e da sua família, também da Talcira e de sua família, que estiveram conosco ontem e hoje, também hoje à tarde, né? E também é uma alegria estar nesse seminário, né, com a professora Maria Aparecida Bergamaschi. A gente tem lido os textos dela em várias disciplinas, em sala de aula, principalmente uma que eu ministro como optativa algumas vezes, né, que é a educação indígena e temática indígena na escola, né? Também é um prazer ouvi-la, né? Eu não tenho muitas oportunidades, né, de ouvi-la pessoalmente, né? A característica da minha fala será um pouco diferente da Maria Aparecida Bergamaschi, né? Eu vou falar um pouco da experiência, né, da minha própria experiência, e gostaria de começar dizendo assim que o meu tempo de formação acadêmica em antropologia é muito menor do que o tempo que eu tive, né, de convivência, né, com povos indígenas, né. Minha formação na antropologia é apenas de 2 anos de mestrado, né, na URGS, onde foi feita a minha formação, né. Então, eu digo assim, cada pessoa tem um mito de origem. O Verapotã falou ontem que quando a gente fala sobre os povos indígenas, na verdade, a gente acaba falando sobre si mesmo, né. E eu acho que é um pouco isso, né. Eu comecei assim os primeiros contatos, né, com os povos indígenas em 1976. Eu acho que muitos de vocês nem tinham nascido ainda nessa época, né? Um período bem difícil, né? E bem resumidamente, claro, porque nós temos pouco tempo, né? Eu vivi com a minha família 2 anos entre o povo Suruí, né, de autodenominação Paiter, né, e 7 anos com o povo indígena Kulina, no estado do Acre, né. E, claro, foi uma experiência fundante. Eu acho que isso, eu digo sempre usando uma expressão religiosa, que a gente foi convertido, né, por eles, né, nessa convivência cotidiana, né. Muito se aprendeu e algumas coisas se demorou muito para aprender, inclusive as mulheres Kulina, ainda no último ano em que eu estava vivendo com elas me corrigiam que eu não falava tão corretamente a língua Kulina, dizendo: pô, você está morando tanto tempo conosco e ainda, né, fala errado a nossa língua, né? Então, eles e elas se esforçaram muito, né, em nos ensinar muitas coisas, né, e nem sempre a gente correspondia adequadamente, né? E, bom, então, é só assim para dizer que a minha experiência ela passa mais pelo corpo, pela pele, né, pelas emoções e também por um compromisso político, né, mais do que por apenas responsabilidades acadêmicas, né. E o meu segundo filho, o nosso segundo filho, nasceu na aldeia, né, e o umbigo dele foi enterrado lá na aldeia. Então, os Kulinas sempre dizem que aquele território também é território dele, né, pois seu umbigo está lá, né. Bom, também o meu lugar de fala é esse. Sou mulher branca e atualmente, né, estou professora da Universidade Federal de Pelotas, né. Eu, até por força de ofício, né, a gente tem lido muitos textos na área da etnologia ameríndia, um pouco na área da educação, mas muito menos, né. E a experiência mais recente que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, né, e que tem sido muito significativa para nós, né, eu digo nós, professores, mas também estudantes de antropologia de outros cursos, né, tem sido a leitura conjunta de textos produzidos por acadêmicos indígenas de vários povos, né. Então, nós temos lido artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, né. Então, é um projeto coordenado pelo meu colega, professor Rogério Reus Gonçalves da Rosa, né.
E esse projeto, né, que é um grupo de estudos, é denominado Intelectuais e Epistemologias Ameríndias, um saber intercultural em foco. Ele iniciou em 2013, né, Rogério? E persistiu em meio a greves e ocupações, e sempre a pedido dos estudantes ele volta a ser repetido, mas também porque nós temos uma produção crescente de textos, né, por acadêmicos indígenas, né? Então, na verdade, esse estudo, essa leitura, não termina, ao contrário, nós temos ainda muita leitura pela frente, né? Outro projeto também que eu gostaria de mencionar, né, a Mostra de Filmes Etnográfico Olhar, Escutar e Sentir a Sabedoria Ameríndia, né, que este ano teve a sua 3ª edição, né, e nós tivemos a oportunidade de ter a presença como debatedor de um filme, Os Seres da Mata e Sua Vida como Pessoas, indicado pelo próprio Verá Potan, e ele participou como debatedor, né. Então, a gente aproveitou a vinda dele para esse evento e incluiu, né, na segunda-feira nesse debate. Foi muito importante. É importante dizer que a gente tem poucos recursos para trazer indígenas, especialmente para esses nossos projetos. Então, a gente acaba aproveitando a oportunidade da passagem deles por aqui, né? E antes disso, nós tivemos, então, o filme Sabedoria em Caingangue, que o Rogério esteve junto na coordenação. Não vou dar toda a ficha técnica, depois você pode colocar. E que teve como debatedores Graziela, Laísa, Abicaela e Rodrigo. Abicaela e Rodrigo estiveram aqui hoje à tarde, né? E a Laísa também esteve conosco durante a tarde, né? E um outro filme que nós assistimos e debatemos foi A Sombra de um Delírio Verde, né, sobre a situação do povo indígena Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e tivemos a oportunidade de conseguir trazer o Luiz Henrique Eloy Amado, né, que ficou uma semana aqui em Pelotas e participou de várias atividades, né, durante essa semana, né? 2 aulas no curso de Direito, ele participou da turma do diurno e do noturno, participou em disciplinas, né, no curso de Antropologia, participou desse projeto, do debate desse filme, e também de um outro curso sobre o golpe, né, onde ele trouxe a questão do viés dos povos indígenas para o debate, né. Eu acho que é importante dizer que nesse projeto Mostra de Filmes Etnográfico Olhar, Escutar e Sentir a Sabedoria Ameríndia, que está acontecendo ainda este ano, nós temos, então, como bolsista Andressa Santos Domingos, que está moderando, né, essa mesa hoje à noite, né. Ela também já participou do projeto Temática Indígena na escola anteriormente, né, como bolsista, né. E também temos a colaboração de forma voluntária, né, da Maíra Meli Silva e da Elisa Meli Silva, que estão aqui conosco também. Não sei se a Maíra ainda está, mas a Elisa está conosco aqui. Está, né? Tá bom. Então, eu gostaria, então, de focar um pouquinho mais nesse projeto de extensão, né, que é uma experiência que iniciou em 2013 e que continua até o momento, né, e que tem sido desenvolvido com estudantes da antropologia, da história, turismo, educação física, medicina, entre outros. Então, eventualmente, nós temos a participação de estudantes desses projetos, né. É o projeto denominado Temática Indígena, Diversidade de Saberes, né, que conta também com a participação de colegas da antropologia, né, como o Rogério, o colega Rogério, o colega Martin Tempas, atualmente professor na FURG, né, e a professora Luíse Prado Alfonso, né, que é turismóloga, antropóloga e arqueóloga. Ela é vice-coordenadora do projeto atualmente, né. Nesse momento também, na edição deste ano, está como bolsista, né, deste projeto o Abicael Moreira, que é estudante indígena Caingangue, e
nós já tivemos o Leonardo Christian da Silva, né, também como bolsista, né, que é um aluno da medicina, que é do povo indígena Tuxá, né. Esse projeto ele começou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Eliseu Crochemore, né, que está situada, né, no 7º Distrito, área rural de Pelotas, na Vila Nova, né. Ele inicia em 2013 e vai até 2015. Né. E, em 2016, o projeto passa, então, para o Colégio Municipal Pelotense, né, numa parceria com o NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Colégio Municipal Pelotense, né, que é na região mais central de Pelotas. Né. Então, começamos numa escola rural, depois ficamos, então, numa escola mais urbana, mais central. Né. E ficou, então, até 2017. Né. Nessa edição de 2018, né, aconteceu um pedido, né, do IFSU-KVG, né, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, campus Pelotas Visconde da Graça, e quem está fazendo a intermediação mais diretamente é a professora Darlene. Né. Então, essa iniciativa desse projeto está amparada, então, na Lei 11.645, de 10 de março de 2008, como forma de garantir a valorização das culturas indígenas que formam a diversidade cultural brasileira. O projeto tem como objetivo propiciar uma experiência de construção conjunta de conhecimentos entre participantes do NETA, Núcleo de Etnologia Ameríndia, e professores de instituições de ensino da rede pública, em parceria com estudantes, né, lideranças e comunidades indígenas na região. Então, na verdade, é uma relação mais tripartite, né, 3 partes. Né. O projeto, então, ele foi pensado no sentido de explorar formas mais atrativas e dinâmicas de compartilhamento dos saberes no intercâmbio entre universidade, escola e comunidades indígenas nas regiões próximas. Assim, esse processo de troca favorece uma reflexão a respeito das histórias e das culturas dos povos indígenas. Bom, eu ia mencionar mais ao final, mas eu acho que é importante mencionar logo, né, de início, que nós tivemos, desde o início, também uma parceria, né, com a Quinta CRE, né, com outras pessoas, atualmente com a professora Rosane Pedroso, que está aqui presente durante todo o seminário, também é parceira desse mesmo seminário, e com a SME, principalmente na pessoa da professora Rosa Morales, que também está aqui. Né. Então, em vários momentos, a gente esteve junto em atividades no sentido do trabalho com as professoras da rede, né, de ensino. Né. E eu acho que uma questão importante, né, que nós, neste ano, conseguimos ter, ou propiciar, né, uma assessoria indígena e quilombola, né, nessa oportunidade. Eu acho que extremamente significativo. Né. Eu até gostaria que vocês depois colocassem um pouco, se quisessem complementar, acrescentar, né, eu não entrei em muitos detalhes dessas parcerias, mas vocês podem estar colocando isso novamente. Bom, a gente iniciou trabalhando especialmente a história e cultura dos povos indígenas mais do sul do país, né, com professores, com antropólogos, mas também com indígenas, né, lideranças e comunidades Caingangue e Imbiá-Guarani. Né. Mas, neste ano, em 2018, a gente optou por trabalhar temas que foram discutidos junto com as pessoas do IFSU-KVG. Né. Então, foram elencados alguns temas, alguns já foram trabalhados, né. Povos indígenas e alimentação, educação indígena e educação escolar indígena, onde assumirá, ainda não foi implementado, será a Laísa. A Laísa Salles, ela é mestranda em antropologia indígena Caingangue.
E ela, então, é professora também, foi professora. Então, ela vai assumir essa temática. Jogos e Esportes e Olimpíadas Indígenas, o Abicael irá assumir como aluno de licenciatura em Educação Física, né? Saúde e Ervas Medicinais, né, já assumiu o Leonardo Christian da Silva, né, que é esse estudante indígena que foi bolsista do projeto, que é aluno da medicina, né? Já foi trabalhado também a temática moradias indígenas pela colega Luíse, e ela trouxe uma fala, né, uma gravação, nós queríamos fazer por Skype, né, de indígenas de São Paulo com os quais ela trabalhou, mas, por causa de um problema técnico, foi feito, então, por gravação, né? Línguas indígenas e etnolinguística, infância indígena e crianças indígenas, né, já foi feito com participação de Embiá-Guarani, que atualmente estão na Tecoá Capiovi, e a Maria Luísa Martins da Rosa, que também tem estado aqui em alguns momentos, né. Queremos ainda trabalhar agricultura e sementes nativas ou crioulas com a Talcira, ainda nós temos que combinar uma data, né. Outro tema que foi solicitado, né, foi artesanato, e ainda terra, território e mobilidade, indígenas na cidade, questões indígenas na atualidade, indígenas no ensino superior, cotas e ações afirmativas, e etnossaberes, né, quando o professor Rogério irá assumir a assessoria, né. E outro tema, o último tema que foi solicitado é músicas indígenas. Provavelmente nós não conseguiremos trabalhar todas as temáticas ainda este ano, e teremos que continuar no próximo, né? O público tem sido, então, de discentes das licenciaturas e da gestão ambiental, docentes e técnicos administrativos do campus do IFSU-KVG, né? Eu entendo, né, esses espaços como espaços de sensibilização, como foi mencionado aqui, né, anteriormente pela Cida, né, que nos levam, esses espaços nos levam a conhecer outras visões de mundo, né? Então, a experiência de extensão no que diz respeito a discentes, docentes e comunidade escolar é um processo de conhecimento que passa por uma mudança de mentalidade, né? Para algumas pessoas torna-se um projeto de vida, né? E aqui eu gostaria de lembrar de um outro participante desse projeto, que foi o aluno de História, né, Felipe Nunes Nobre, que, após a participação do projeto, ele escolheu estudar em seu TCC e na dissertação de mestrado, né, os livros didáticos de história, né. Ele trabalhou uma coleção no TCC, outra coleção na dissertação de mestrado, né, e como os povos indígenas são abordados nesses livros didáticos. Atualmente, ele está trabalhando em Santa Catarina, em escolas, e ele tem enviado atividades que ele tem desenvolvido, né, nessa sua prática docente sobre os povos indígenas, né. E ele, a partir dessa experiência, né, passou a questionar sua própria formação acadêmica, né, e eu acho que levou, assim, a uma escolha nessa ênfase, não só no seu estudo, mas na sua prática como professor, né. Em função das ações afirmativas, né, implementadas muito recentemente na UFPEL, eu acho que é importante a gente fazer a autocrítica, que a UFPEL foi uma das últimas universidades a implementar ações afirmativas, né, praticamente só após a lei, né, denominada Lei de Cotas, popularmente, né. Mas esse ingresso de indígenas que não se dá a partir das leis de cotas, isso é outra discussão que a gente pode fazer, porque a maneira como essa lei foi construída, ela não garante o acesso de indígenas, né, na universidade, mas por processo seletivo específico para quilombola e indígena, a UFPEL tem tido, então, ingresso de indígenas nesses últimos anos, né. E eu acho que isso, para nós, foi uma grande oportunidade, poder ter, né, indígenas participando do projeto, ter indígenas bolsistas no projeto, né. E, como eu já mencionei, os dois, né, o Leonardo, né, e o Abicael, né.
E é interessante que eles, apesar de estarem em cursos que não abordam ou pouco abordam a respeito dos povos indígenas, né, sua presença tem sido muito importante, né, para o projeto, né. O diálogo com as escolas tem se potencializado com sua presença, né, e, por outro lado, os bolsistas indígenas expressaram terem aprendido com este diálogo, né. Eles destacam a importância de, ao falarem sobre si, sobre seu povo, sobre sua cultura, também estarem aprendendo, né. Então, uma coisa é ser e estar, né, em uma determinada cultura, e outra é ter que falar sobre, né. E eles têm verbalizado que isso tem sido um aprendizado também para eles, né. Em relação ao contexto escolar, é importante destacar que temos aprendido muito, né? E é bom dizer que a maioria dos e das estudantes que participam do projeto não possuem formação pedagógica, né? Nesse sentido, existe uma troca, né? Para nós é muito importante esse diálogo com os professores e professoras das escolas que têm essa formação pedagógica que nós não temos, né? Então, aprendemos como trabalhar essa temática com crianças, adolescentes e jovens, né? Acho que outro papel nosso é propiciar uma aproximação, né, quando fazemos visitas, né, com pessoas das escolas a comunidades indígenas da região para convidá-las, né, para serem parceiras do projeto, né? Então, a primeira escola, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Eliseu Crochemore, né, ela era vizinha, é vizinha de uma aldeia em Biá-Guarani, que é a Tecoaca-Piauvi, e não sabia da existência dessa aldeia na sua proximidade, né? Assim como tem uma comunidade quilombo também na região, e que, bom, até um tempo atrás não se levava isso muito em consideração, né? Agora, com certeza, isso já mudou. Essa escola é uma escola que tem um NEABI muito consolidado, que trabalha já há muitos anos essas temáticas, né? Então, um grupo de pessoas da escola, entre professores e funcionários, foram até essa comunidade em Biá-Guarani e convidaram para vir até a escola para fazer uma roda de conversa e apresentar o seu grupo de canto, né? Então, esse contato direto, né, eu acho que foi muito significativo, né? Então, naquele período, era a família do Lourenço Benites, né? Ele e a sua família, que estavam residindo na Tecoaca-Piauvi, né? Agora eles estão em Canguçu, numa outra terra, que foi resultado da contrapartida da duplicação da BR, né? Já o Colégio Municipal Pelotense convidou lideranças da comunidade Caingangue de Cascata, né, para conversar com estudantes durante a exposição, né, de fotos, artesanatos e artefatos indígenas, né, que nós tivemos 2 edições no Colégio Municipal Pelotense, né, e depois, então, as professoras e professores foram convidados pela comunidade Caingangue a visitar a comunidade, né. Então, teve essa tentativa, né, esse esforço num diálogo, né, com a comunidade, né. Eu sabia pela programação que o Verá e o Danilo estariam na nossa mesa, e eu até tinha preparado algumas perguntas para fazer para ambos, principalmente para o Verá, mas o Verá disse que não, está cansado, ou ainda quer participar um pouco? Bom, sim? Então, uma questão que eu coloquei, que depois eu formulo na forma de uma pergunta, é que a gente tem procurado fazer o uso da fotografia, do audiovisual em geral, e que tem sido muito importante nesse processo para dessensibilização para com a realidade dos povos indígenas, né? Então, a gente tem procurado priorizar cineastas e fotógrafos indígenas ou filmes e vídeos protagonizados por indígenas, né? Buscamos sua mediação, né? Isso nem sempre tem sido fácil, né? Como eu já coloquei, pela falta de recursos financeiros e infraestrutura do projeto, né? Então, além dos textos, por exemplo,
tanto na atividade de formação que aconteceu no Pelotense, quanto agora no IFSU KVG, tem indicação de leituras, né? Para cada encontro se indica leituras. Então, se procura, preferencialmente, indicar textos produzidos por indígenas para a leitura prévia, né? Então, é um esforço que nós temos feito, inclusive de acessar, né, esses intelectuais indígenas, que são pouco conhecidos. Eu acho que a gente até deveria, talvez, em algum momento, tentar criar um cadastro, né, desses estudantes, como você mesmo colocou. Nós temos hoje muitos graduados, mestres e doutores indígenas em várias áreas do conhecimento, né? E que muitas vezes não se tem o contato, não se tem o conhecimento dessas pessoas, né? Então, acho que é muito importante a gente fazer essa troca de informações e saber, né, quem são esses estudantes. Claro, como você mesmo falou, não necessariamente os que possuem formação acadêmica, né? Mas muitas vezes a gente quer convidar, né, para uma assessoria e tem a exigência, digamos, dessa formação acadêmica. Nesse caso, acho que é imprescindível ter esses contatos, né? Eu gostaria só de falar uma outra experiência que eu tive, né, que é participar da elaboração dos cadernos da Semana dos Povos Indígenas, produzido pelo Cominha. Você orientou a Clédios, né, que foi uma das coordenadoras desse projeto, né? É um caderno que é distribuído todo ano, né, para as escolas, gratuitamente, né? E que uma das questões que tem sido questionada muito é justamente a questão da Semana dos Povos Indígenas, mas até agora, apesar das nossas autocríticas, ainda não mudou, continua com esse título, né? Talvez até pela demanda das próprias escolas que continuam buscando nesse período o material, né? E eu gostaria de dizer que foi um processo muito importante, porque nós começamos, né? Eu estou desde o início na colaboração desse caderno, começamos escrevendo sobre os povos indígenas, né? E daí passamos a escrever com as comunidades indígenas específicas, né? Isso também foi outra mudança no processo, que nós vimos que nós tínhamos que trabalhar apenas um povo a cada ano, porque para não cair no indígena genérico, né? Como muitas vezes se trabalha nas escolas, né? Então, os conteúdos passaram a ser elaborados coletivamente por determinadas comunidades. Por exemplo, no caso do povo Mbiá-Guarani, que é um povo grande, que está localizado em vários estados do Brasil, em vários países, inclusive, né? Então, não tem como, digamos, produzir um caderno que envolva todas as comunidades. Então, geralmente existe um diálogo com algumas comunidades e com elas é elaborado esse material, tanto do ponto de vista dos conteúdos, dos textos, dos desenhos e também das fotografias, né? Que depois passam por uma equipe pedagógica por uma limitação de número de páginas. Então, nem todo o material pode ir para o caderno por causa desse limite de páginas. Então, há uma seleção, ele volta para as comunidades que elaboraram, né, para passar por um crivo, né, dessas comunidades, né. E é interessante que, a partir desse momento que a produção desse material passa a ser feita pelas comunidades indígenas, são eles que passam, essas comunidades que passam a decidir a imagem que querem passar de si, né? E muitas vezes a gente até se surpreende com a imagem que eles querem passar de si, né? E eu tenho trazido um pouco também dessa experiência na elaboração desse material aqui para a UFPEL. Infelizmente, a gente não tem sistematizado, não tem uma produção concreta aqui dos projetos desenvolvidos aqui na UFPEL, né? Nem sequer em termos de textos, né, artigos ou textos mais de fôlego, né? Os estudantes, os bolsistas em especial, têm apresentado, né, resumos expandidos, né, no Congresso de Extensão e Cultura, né, mas não muitos artigos publicados. Eu acho que nós devemos, né, a sistematização desse material e também das fotografias do material que foi produzido a partir dessa experiência desse projeto, né.
Então, eu agradeço aqui a parceria. A Raquel esteve aqui hoje à tarde, agora não está, né? E a Rosa e a Rosana ainda está ali na outra ponta. Então, depois, se você quiser complementar alguma coisa, e as colegas também da experiência. Bom, a pergunta que eu tinha para o Verá, que eu pensei que estaria aqui na mesa, seria como a fotografia, já que nós estamos aqui numa mostra de fotografias, poderia potencializar esse processo de aprendizagem dentro de um projeto como esse, né? Que envolve uma diversidade, né, de pessoas participando, né, lideranças e comunidades indígenas, estudantes não indígenas da universidade, estudantes indígenas também, professores, etc. Né? Isso é uma pergunta, né? Também como vocês pensam, né, que poderia ser tratada a história e a cultura dos povos indígenas, especificamente o povo de vocês, o povo Mbiá-Guarani, nas escolas não indígenas, porque, na verdade, esse projeto trabalha com escolas não indígenas. Então tá, né? Boa noite. Estão fraquinhos já, né? Cansados. Já está na hora, né? Está quase na hora do jogo também. Primeiro agradecer novamente aqui, né? Por esse momento aqui de estar com essas duas pessoas maravilhosas, né? De luta. Por nós presentear também com suas experiências nesse momento, né? Acho que essas experiências são muito importantes, ainda mais nesse atual momento, né? Que estamos vivendo com esse cenário político, né? O quanto a sociedade é carente em relação a esses conhecimentos, né? O quanto isso também faz toda a diferença quando é tratado por pessoas que traz suas experiências a partir de uma convivência, né, de uma longa data já, né? Assim como a professora Cida, que já tem uma experiência, né? A gente sempre brinca com ela, nem dizer que ela já é nossa avó, né? Mas é muito assim pela experiência, né? Para nós, e claro, né? E você é mesmo, né? É de verdade, não é de mentira. Mas assim, e também não só assim pelo tempo de trabalho dela, tanto dela, da professora Cida, mas também aqui da Lore, né? Que não só pelo tempo de trabalho, mas pelo valor que esse tempo também traz, né, que permite que elas estejam defendendo e apresentando aqui para a sociedade também, que eu acho que é um desafio muito grande que elas têm, não só elas, mas outros parceiros, né, nessa caminhada. Mas assim, vejo assim o quanto elas também têm toda essa dificuldade de, né, porque uma coisa é você aprender de verdade aquilo que é, sentir aquilo que é, né? E outra coisa é você transmitir de um jeito que outras pessoas da sua própria cidade consigam entender isso. Isso é um desafio muito grande que eu não sei, mas eu não sei se, né, se é isso, não sei, eu só estou colocando também a impressão que eu tenho em relação a essas apresentações. Porque vejo assim o esforço, né? O esforço, e muitas vezes procuram palavras para descrever, para transmitir um pouco do que elas aprendem nesse processo da convivência, né? Eu acho isso tão forte assim no sentido assim do quanto elas são dedicadas em relação ao que buscam fazer, né?
E a gente fica muito feliz de encontrar, de estar sempre com essas pessoas do lado nosso, né? Enquanto o povo nessa luta, né? O professor que está presente aqui, dizer que isso soma muito, né? Para que a gente cada vez mais busca essa relação de construção, né? Desses entendimentos. Então, só para complementar um pouco assim e mostrar a minha alegria com a apresentação de vocês, né? A Cida já conheço, já não preciso nem ver o trabalho dela aqui, que eu já conheço o que ela faz, o que ela está sempre buscando fazer na universidade, nessa relação com os indígenas, com os estudantes, mas não só com estudantes, né? Com as comunidades. E fico muito orgulhoso hoje assim em ver essa continuidade, né? Porque acho que o retorno positivo para nós não é uma finalização, é o processo da construção, né? De cada vez mais visibilizar. Então, que bom que vocês estão sempre fortes nessa luta, né? Que cada vez mais estão refletindo os próprios trabalhos que vocês fazem, né? Isso é uma coisa muito bom, assim, é uma coisa que nós, Guarani, vivemos, né? O Guarani, quanto mais tempo de vida ele tem, mais ele se sente aprendiz. E nunca se sente um sábio, uma sábia, né? Ele está sempre nesse processo de aprender as coisas. Então, isso é um ponto muito positivo, assim, que eu agradeço, assim, muito pela parceria, né? Por essa compreensão, por essa busca de compreender o nosso modo de vida e colocar dentro de um contexto mais político e muitas vezes acadêmico, isso é muito mais complicado. Eu hoje consigo entender isso, né? Parabenizando vocês duas, né? E obrigado por essa mesa, agradecendo as pessoas que estão até agora, né? Acho que não sei como é que está o bumbum, acho que está tudo doendo já, mas estão... E isso nos traz, acho que essa confiança também de que existem sempre muita gente que está muito interessada nesse processo, né? Nessa questão, sobre essa questão, estão sempre interessados em entender, porque eu acho que, no fundo, a gente busca um conhecimento que é um conhecimento bem comum, que faz bem para todo mundo também, né? Enfim, em relação à tua pergunta, acho que a fotografia, na verdade, ele possibilita, né? Acho que uma das coisas que a gente claramente deixa visível é essa importância, né, do livro que a gente fez, da exposição que está tendo aqui no museu, essa questão de que o trabalho fotográfico, né, que faz essa narração toda do cotidiano guarani, né, em suas comunidades, em seus territórios, mas nessa relação de circulação, né, de mobilização, faz com que esses trabalhos tenham esse papel assim político, né, de possibilitar, como eu falei agora, nessa questão de que o livro não é um trabalho finalizado. O livro é apenas uma parte, né, uma pequena parte de uma questão de vida, né, de existência, de resistência, de convivência desses coletivos. E o objetivo maior desse livro, desse trabalho, eu posso falar muito assim, mais especificamente do nosso trabalho, no caso de fotografias, que tem um objetivo muito claro, que a gente desde o princípio, desde o início, né, quando a gente pensou, a gente já pensava para que esse trabalho pode servir. Qual será o objetivo desse trabalho? Então, a intenção é que esse trabalho possa, porque a gente está fazendo a mesma coisa que vocês estão fazendo, né?
E essa a continuação, né? O livro ele só possibilita esses diálogos. E esses diálogos, a partir desses diálogos é o que a gente vai tentando explicar melhor, de fato, quem são esses povos e de que forma que elas estão nesse contexto político, mas também nesse contexto histórico, né? Porque aí tu perguntou a questão, né, de como tratar essa questão, como abordar, né, essa questão da história nas escolas. Eu acho que primeiro, eu não sei, eu estou também sempre refletindo sobre essa questão, dessa possibilidade de, não é falar da história, é apresentar o povo indígena e contar sua história através da presença dos próprios indígenas. Inverter a forma de falar da história. Né? Mesma questão que a gente questionava quando tornaram, por exemplo, a imagem do Sepete Araju como um santo, um Guarani guerreiro. Ou seja, se tornou um símbolo de um Guarani guerreiro. Só que daí a gente se perguntava, afinal de contas, ele enquanto herói Guarani, um símbolo de herói Guarani, ele se torna um símbolo importante, mas e nós que estamos aqui? Qual o valor que a gente tem? Que tipo de respeito a gente tem em relação ao nosso estar neste momento? Né? Ou será que todos nós temos que morrer para a gente ter mérito de reconhecimento? A gente questionava isso. Então, acho que a questão histórica de contar, de transmitir a importância da história é muito nessa linha. Hoje, eu prefiro sempre fazer um contato com escolas, com os alunos e falar do nosso cotidiano. E falar da história a partir dessa existência. Dizer, não, nós somos assim. Nossos antepassados sempre foram assim, então nós estamos continuando. Porque a nossa existência é o que garante a nossa história. Não é a nossa história que garante a nossa existência. É graças à nossa continuidade de nossos ancestrais que a gente continua isso. A questão é como falar de nossa história. Ou melhor, é como desconstruir essa história contada sobre nós. Para a gente falar sobre nós e não dos indígenas que estiveram aqui. Não, falar dos indígenas que estão aqui. Acho que essa são questões que, às vezes, né, eu fico pensando que de que a gente também se equivoca um pouco, às vezes, de como a gente se posiciona. Né? Imagina vocês que não são indígenas, que trabalham com a questão indígena e estão nesse processo constante de equívoco. Às vezes a gente sempre fala, né, não é por maldade, é desconhecimento, e às vezes a gente se coloca de um jeito que nós mesmos estamos reforçando algum equívoco na cabeça dos não indígenas. Então, acho que isso é uma reflexão que eu sempre tenho hoje, né? E é muito importante a tua pergunta em relação a isso, né? De como contar, de como falar da história, de que forma abordar dentro das escolas, dentro do espaço de educação, que é um ponto muito forte, assim, da importância, na verdade, de como conhecer a história real. Né? De que forma? É muito a partir dessa convivência, desse contato, né? Porque, às vezes, a gente mesmo, né, se coloca numa condição que a gente fica falando de nossa história, mas a gente acaba esquecendo de falar de nós aqui, esse é o momento. E isso é um equívoco, às vezes, né? Ou seja, isso é um equívoco. É importante a gente sempre, né,
Mesma coisa que entre nós a gente fica se questionando às vezes, porque tem parentes nossos que ficam falando, não, porque os Guarani, eles são assim, eles se colocam numa condição que ele não é Guarani. Né? Não, nós temos que falar, não, nós, Guarani, somos assim. Os Guarani não são assim, nós somos assim. Então, essa forma assim de se expressar também já é uma forma equivocada, né? Então, trago um pouco essa reflexão que eu sempre faço, né, hoje, de como me comportar, de como me relacionar com as pessoas, de que forma me posicionar. E acredito que o que a gente faz hoje, né, muitos encontros já, falava da universidade, inclusive, desde ontem, né, dessa carência, dessa luta, né, de aproximação, mas que a gente tem conquistado muitos momentos importantes dentro da universidade, né, com nossos argumentos, com nossa luta, mas também muito assim com o apoio de pessoas que estão ali dentro e que também estão nessa batalha, né? E repito, assim, quero reforçar sempre em dizer que a universidade é um espaço que é formado por pessoas, né? São as pessoas que fazem a universidade. Está lá a professora Cida, que hoje é uma figura muito importante de ambos os lados, né? Tanto para o Guarani, tanto para a universidade, enquanto um espaço público, na qual ela hoje representa, né? Então, essa relação é muito importante para uma construção de uma política um pouco diferente nesse sentido, né? De um entendimento mais aberto, né? Não tanto limitado. Então, acho que pouco a pouco a gente vai construindo, né, uma forma diferente de fazer o contato. Né? Acho que isso vai possibilitar cada vez mais uma melhor compreensão e nós, enquanto povo que está sendo, né, debatido, né, nesses espaços, cada vez mais também confiando nas pessoas que estão trabalhando junto com nós, né, apresentando trabalho de orientação, porque isso é um trabalho de orientação e conscientização, né? E cada vez mais confiando nessas pessoas, né? A professora Claudinha mesmo está aqui. Eu lembro de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer desde o início da minha caminhada, como mediador, como defensor do meu próprio povo, né? A Cida mesmo, eu lembro de quando a gente fez o primeiro CD lá na Aldeia do Cantagalo, né? O primeiro CD de cantos e danças tradicionais Guarani. Eu lembro dela assim, de uma pessoa que pouca coisa conhecia, mas sempre teve uma vontade, sempre se dedicou muito a isso. Isso eu não posso deixar assim de lembrar, né? E, ao mesmo tempo, foi com ela e com a professora Ana Luísa, que hoje é professora na Unisc, né, em Santa Cruz. Com essas duas pessoas que eu comecei a mergulhar um pouco nesse processo do que é a língua portuguesa, de que forma falar, porque eu não entendia porcaria nenhuma na época, assim, de falar o português, né? E foi com elas que comecei a ter um pouco mais de contato com essas diferenças e as palavras, muitas vezes, que poderiam nos colocar numa condição um pouco complicada, às vezes, né? Equivocada, né? E eu tenho muito orgulho hoje, assim, de sempre encontrar, né, a professora Cida, a professora Ana Luísa mesmo, né? Sempre me lembro disso, né? Porque é uma experiência que tem uma continuidade, né? Uma relação que tem uma continuidade
e uma história que tem um objetivo, esse contato, né? Tem um objetivo, tem uma linha de trajetória que a gente segue hoje, né? Então, aproveito assim, agradeço, né, por essa amizade que a gente tem e me sinto muito orgulhoso assim de ter pessoas, né, como ela, como a professora Lore, que com certeza tem muito a contribuir, não só com nós, mas principalmente com vocês, né, que precisam se aprofundar nessa questão. E nós, enquanto povo representado, né, muitas vezes com nossa própria presença, a gente fica só observando, né? Porque nós sabemos como somos, nós sabemos de que forma a gente tem que viver. E vocês sempre tentando entender o sentido de tudo isso, né? E o quanto isso faz vocês refletirem, né? E a gente fica só observando a forma de aprendizagem de vocês, né? E é muito isso assim que nos motiva assim a ter paciência com vocês, né? Porque né? Então, mas é por confiar mesmo, por ter essa esperança, por acreditar em vocês e por também valorizar a dedicação de vocês, né? Que a gente tem essa paciência e essa paciência a gente espera que tudo isso possa ter um retorno positivo sempre, né? Enfim, é isso. Eu acho que eu quero mais uma vez agradecer por esse momento tão calmo, né? Porque acho que muita gente, aqui a cidade, vamos pensar um pouco nesse fluxo, né, da cidade. A cidade está nesse descontrole, tá descontrolado nesse movimento todo, né? Vamos pensar assim, ou seja, 99% da população aqui de Pelotas, o que será que estão fazendo nesse momento enquanto a gente está aqui falando da importância de um povo, da nossa existência, da importância da relação, da importância da diversidade? Vamos pensar, quem será que está preocupado com isso? Né? Então, e nós aqui, tranquilo, quase dormindo, mas estamos aqui. E vamos fazer com que isso possa sempre valer a pena. E não duvido que isso sempre vale a pena. E desejo assim uma força para todos nós, para que a gente possa seguir nessa caminhada sempre. E que vocês possam sempre ter na vida de vocês, na vida corrida de vocês, que sempre tenha um momento que vocês possam refletir sobre isso, né? De como estar nessa caminhada de diversidade, né? Eu acho que é muito isso que a gente tem que sempre buscar. Então, desejo força para todos nós, que tenhamos uma boa noite, né? Uma linda noite, uma linda noite de sonho também, e que amanhã a gente possa acordar tranquilo de novo, que a gente possa acordar com saúde para a gente seguir em frente, né? E assim seguiremos. Obrigado.